Continuando aqui com o nosso Manhã Bandeirantes, nós vamos recebendo aqui a Aline Oliveira. A Aline Oliveira, ela é especialista em sustentabilidade empresarial da Intelligent Consult e grande amiga também da Juliana Silveira. A Juliana Silveira é um anjo desses que Deus coloca aí na vida da gente. Encaminhou aqui a Aline para a gente conversar um pouco, Aline. Obrigado por ter vindo. A respeito do mercado de trabalho. Feliz ano novo para você. As relações trabalhistas mudaram muito, né? Bom dia. Bom dia, feliz ano novo. Obrigado. Reforçar aqui o carinho pela Ju, né? Juliana, uma pessoa maravilhosa, trabalha junto com o Maicon, com o Arthur nos apoiando. E... O Maicon eu não gosto muito, não. Não gosta muito, não. É uma pessoa muito querida, né? Os dois são, os três, na verdade. E nos dá a oportunidade de estar com pessoas aqui como você, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: em que as empresas precisam ficar mais atentas agora? Bom, o ano virou, né? E as empresas hoje precisam estar mais atentas porque a partir do início desse ano, algumas tendências começam a impactar o dia a dia das organizações, né? E as empresas precisam prestar atenção que as coisas estão mudando, né? O planeta está mudando. A gente estava conversando antes aqui, né, no intervalo, que a pandemia acelerou muitas mudanças. Mas a gente tem uma aceleração também muito provocada pela tecnologia, né, que vem fazendo com que as novas gerações tenham visões diferentes, percepções diferentes sobre o mundo, sobre a vida e sobre o mercado de trabalho. E isso tem impactado muito as relações dentro das empresas, né? Você falou de geração. Eu nem sei que geração que nós estamos mais agora. Primeiro é a geração Y, Z. Que geração que nós estamos agora, você sabe? Eu tenho uma novidade para você. Ai, começou agora, no dia 1º de janeiro, a geração beta. Meu, o que significa? Que bicho é esse? Geração beta são as pessoas nascidas a partir de 1º de janeiro de 2025, vão aí até janeiro de 2034, 35. São períodos não tão exatos, né? Mas que falam muito sobre o perfil de comportamento das pessoas, né? Das gerações. Então, as gerações, elas vêm encurtando o tempo, inclusive, né? Eu sou, por exemplo, de uma geração, você provavelmente é de uma geração ainda anterior. Bem antiga. Bem antiga. É. A minha filha nasceu em 2013 e ela já não é mais dessa geração atual, né? Minha filha é geração Z. A Luísa. A Luísa é geração alfa, perdão, né? E agora a gente já começou a geração beta. Então, ela só tem 11 anos e ela já está numa geração passada. Então, as coisas estão mudando muito rápido, né? E o comportamento das pessoas também, as empresas têm que acompanhar isso. Mas a relação com a empresa não fica um pouco rasa? Vou dizer para você o seguinte: antigamente o pai ensinava, olha, você tem que ser dentista, médico, sapateiro, padre, sei lá o quê. Você fincava o pé numa profissão e entrava na guardinha para aprender a trabalhar ou no patrulheiro, depois ficava naquela empresa, aposentava lá 20, 30 anos. Hoje me parece que não existe mais isso. Não existe, né? A minha geração ainda queria fazer carreira nas empresas, né? Eu fiquei 15 anos na minha última empresa, né? Eu já entrei com essa visão de querer crescer, aprender, construir carreira. As gerações hoje, elas querem estar na empresa por períodos mais curtos, enquanto isso é uma relação ganha-ganha. Então, não tem mais aquele processo que a empresa determina e o funcionário cumpre, né? A questão de funções previamente estabelecidas. Então, o colaborador, ele entra na empresa, especialmente falando aí de geração Z, né? Que é essa geração mais nova, nascida aí a partir de 97, mais ou menos. Eles querem viver experiências enriquecedoras. Então, eles consideram a empresa como um espaço para que eles façam isso. Mas eles não têm amarras, que é o que a gente estava falando, né? Então, para ele, não impede que ele fique um período curto aqui, preste serviço para uma outra empresa enquanto está fazendo isso e depois venha empreender, né? Então, existe uma relação muito diferente com o mercado de trabalho. Os velhinhos como eu, assim, estão fadados a ficar em casa jogando xadrez? Ao contrário. Você sabe que essa é uma das tendências, né? A retomada de profissionais mais maduros dentro das empresas, porque essa geração nova, e até a Rafaela vinha comentando, né, que o perfil das pessoas que estavam depredando a praça eram perfis de jovens, né? Esse jovem, ele vem com muita ânsia, com muita disposição, mas não necessariamente ele tem direcionamento. Então, as empresas estão começando a retomar os profissionais mais maduros, mais seniores, para que consigam direcionar essa turma, porque é muita energia que não está canalizada necessariamente, né? Olha, eu vou contar para você, a vida dos velhinhos, viu, Leandro e Danilo, não tá fácil não. Estamos ouvindo aqui a Aline Oliveira, que é especialista em sustentabilidade empresarial, ela que é da Intelligent Consult. Eu estava até conversando com ela disse bem aqui no intervalo, durante a entrevista com o governador, e que foi gravada, que a gente não engana ninguém não, viu? A entrevista com o governador foi gravada, enquanto a gente estava esperando para entrar aqui com a Aline, estava conversando com ela,
que agora acabou aquela história da empresa dizer assim, olha, eu mando e você faz. Agora não é mais assim. Não, não é. Hoje, a empresa ela precisa ter uma relação de troca com os colaboradores. E até com os colaboradores mais maduros, para ser bem honesta, viu, Edson? Porque a empresa hoje ela precisa entender que ela tem um papel no desenvolvimento desse colaborador, ao mesmo tempo em que esse funcionário vai contribuir para o desenvolvimento dessa empresa, né? Então, você percebe hoje um aumento do cuidado, por exemplo, com a saúde psicológica das pessoas dentro das empresas. Né? É uma exigência, as pessoas têm exigido mais isso, a própria pandemia trouxe essa necessidade, né? De que se olhasse mais para o desenvolvimento individual, e as pessoas têm cobrado, né? Que o ambiente de trabalho seja mais saudável do que era antigamente, de que exista um equilíbrio, né? O famoso equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, são exigências que começam em gerações mais recentes, mas que estão se estendendo para todas as gerações hoje no mercado. Só para terminar o assunto da entrevista com o governador, o Massa mandou um recado aqui dizendo assim, olha, meu caro, avise o colega ouvinte aí, que falou que vai ter dinheiro do governo Lula, que o governo nunca gerou e nunca vai gerar dinheiro. O dinheiro é nosso, de todos os contribuintes. O povo não entende como deve funcionar os governos. Está aí a bronca do Massa, escrevendo aqui para a gente. Você pode também, se você tem alguma questão aqui referente à relação patrão-empregado, manda para a gente aqui. A Aline Oliveira está aqui conosco ao vivo. Ela pode responder para você. É só você mandar uma mensagem curta, tá bom? 971021493. 971021493 é o nosso WhatsApp e a Aline vai responder para você. O que mais me assusta, Aline, hoje... Eu estava conversando aqui com os colegas da redação, essa geração, como você falou, que está chegando agora, ou de alguns anos para cá, que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Se você um dia vier aqui acompanhar a colocação do nosso jornal no ar, você vai ver 2 pessoas desempenhando função de 4, 5. Eu faço uma coisa de cada vez e olha lá, eu não sei como é que é possível isso, Aline. Isso é tão interessante porque isso fala muito sobre o momento em que essa geração nasceu, né? Essas gerações mais novas nasceram com a internet, com o celular. Então a informação está muito rápida, está na altura do clique, né? Na distância do clique. A minha mãe fala muito isso, né? As crianças agora já nascem de olhos abertos, nascem quase falando, né? E antigamente demorava um pouco mais. Mas isso tem um outro lado, viu, Edson? Enquanto essas novas gerações fazem muitas coisas ao mesmo tempo, elas têm muita dificuldade de se aprofundar no que elas estão fazendo, né? Então, as gerações mais maduras, elas têm colaborado muito para que a gente consiga pensar planejamento com essas novas gerações, para que a gente consiga aprofundar o processo analítico, que hoje quem analisa é o ChatGPT, né? Verdade. Dificilmente as pessoas estão delegando já para a inteligência artificial esse processo mais, né, de apuração das informações, de detalhamento. Então, essa geração, ela nasce fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela tem dificuldade em focar, em aprofundar, né? E aí, por conta disso que essa geração, né, essa intergeracionalidade que a gente fala, né, a mescla entre as gerações tem sido tão necessária, né, nas empresas. 10 horas e 42 minutos. Eu quero perguntar para você se você não acha que as crianças estão perdendo um certo tempo de brincar, por exemplo, de brincar com boneca, de brincar de peão, sei lá o quê. Eu vou contar uma história para você da minha neta, que é a Carolina, que tem 10 anos. Já contei aqui, você me perdoe se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Outro dia eu quis comprar uma camiseta que eu achei muito bonita nessas lojas que o governo resolveu taxar agora aí. E aí eu peguei a camiseta, olhei, minha netinha, a Carolina, pegou o celular da minha mão e falou assim, vovô, você escolhe a camisa, coloca na sacola, mas não compra ainda. Você olha, vê a opinião dos outros clientes, olha. Se o fornecedor é um bom fornecedor, só depois você compra. Ah, tem dó, olha, aí fica difícil para mim, eu sou um dinossauro nesse negócio. E ela já está há anos nos dando aula. Eles estão dando aula, então. Mas eu sinto também essa falta, né, de se brincar mais ao ar livre, de fazer com que as crianças sejam mais. Não vai fazer falta lá na frente? Vai fazer. Vai fazer, e aí pensando até no desenvolvimento neurológico das crianças, e entrando num outro assunto, né? Porque essas crianças vão estar nas empresas, né? Daqui a pouquinho. Então, isso faz falta, sim, no desenvolvimento neurológico, na questão do brincar, do construir manualmente, artesanal, agitação física. E tem impactado, inclusive, na questão de ansiedade. Não sei se você tem observado, né, com a sua neta, o aumento dos quadros de ansiedade, hiperatividade nas crianças, né? E isso tem muito a ver com o uso excessivo de telas, né, o uso excessivo de inteligência artificial, que as crianças já têm feito. Então, é tudo muito rápido, muito pronto. Eles precisam ter o tempo de elaboração, de frustração, de cair e se machucar, para saber que vai sarar, né? Então, faz falta, sim. Acho que é um papel importante dos mais velhos, dos pais, dos familiares,
tentar equilibrar esse jogo aí. Ô, Aline, nos séculos passados, as pessoas procuravam novos funcionários para as empresas colocando anúncio em jornal. Sim. Não sei se você chegou a pegar isso. Como é que se contrata hoje? Hoje em dia a contratação ela é muito rápida, né? Então existe um processo de indicação que é muito forte, mas a inteligência artificial já ajuda também. Então hoje o RH... Ah, mas espera aí, mas às vezes eu posso colocar uma foto lá assim, muito longe de ser loiro de olhos verdes, né? A pessoa achar que está contratando uma coisa, está contratando outra. Está contratando outra. Porque hoje o próprio currículo, quem monta o seu currículo não é mais você. Né? O candidato, ele insere as informações e a inteligência artificial constrói o currículo para ele, dá as dicas de entrevista, do que o entrevistador pode perguntar. Mas isso não é engodo? Não é engano isso? Você não vai enganar a empresa? De certa forma e ele vai ser desmascarado só quando começar a trabalhar, né? Então obriga o recrutador a estar muito mais esperto, então. Muito mais atento, muito mais atento. Tem, inclusive, ferramentas, né, de inteligência artificial que ajudam a identificar essas falhas, essas lacunas. Que mostram, por exemplo, se o candidato está mentindo numa informação, né? Ele considera pelo tom da voz, pela vibração na voz, se é verdade ou se não é. Quase um detector de mentiras. Sim. Já tem uma versão mais simplificada, adaptada para recursos humanos, você acredita? Cara, olha, eu tenho o Massa mandou uma pergunta para você, que Aline, faço seleção de pessoal e confesso que nos últimos 20 anos a qualidade foi reduzida à calda de jiló. E até brincamos que os bons estão alocados e o restante as empresas estão fazendo tráfico de drogas. Lamentável, mas é a verdade. Eu vou você responder aí, por gentileza, para o nosso ouvinte, o Massa. Olha, essa terminologia de tráfico de drogas eu já tinha ouvido falar. Eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos, né? E a gente brincava, né? Ah, mas isso aqui não é uma indicação, é um tráfico de drogas, né? Porque isso acontece muito, né? Acontece bastante. Mas eu acho que tem até respondendo ao Massa, da mesma forma como a sociedade está mudando, os processos de seleção têm que se adaptar também. Então hoje, para além dos cargos convencionais, né? Que você contrata, por exemplo, um analista de recursos humanos que vai criar currículos para ele, né? Para ele conseguir fazer as entrevistas, contratar uma pessoa pela habilidade que ela tem, pelas habilidades que ela tem e ir alocando essas pessoas em projetos. Porque aí talvez essa pessoa vai ficar mais satisfeita dentro da posição e talvez melhore resultados, né? Na verdade, a gente tem números de que isso melhora resultados, né? Essa contratação por habilidades. Então, a inteligência artificial vem também a favor disso, né? Para nos ajudar a encontrar as habilidades das pessoas. Mas é claro que o olhar do Massa, por exemplo, como recrutador, não é substituído, né? Porque tem coisas que só a gente sabe, né? É verdade. Só o ser humano consegue identificar. Experiência acumulada, né? É experiência, é bagagem, né? É vivência. E por enquanto a inteligência artificial ainda não consegue olhar Alguém essas pode coisas. Até fazer, mas não do mesmo jeito que você faz, né? Exatamente, exatamente. Porque a IA nada mais é do que um compilado de dados, né? Do que já foi imputado na nuvem, enfim. E ele te entrega isso de uma forma categorizada, né? De acordo com o que você precisa. Ele filtra o que você quer. Mas a análise, o viés subjetivo é nosso. Estamos ouvindo hoje a Aline Oliveira, que é da Intelligent Consult, especialista em sustentabilidade empresarial. A Juliana Silveira falou assim, não deixa de perguntar para ela o seguinte, benefícios flexíveis e trabalho remoto, se esses dois itens serão grandes diferenciais em 2025? Serão. Não sei se vocês têm acompanhado, provavelmente sim, né? Toda essa mudança da jornada de trabalho, da jornada 6x1, as pessoas que não querem mais... Aliás, dizem que só Roberto Carlos leva vantagem nisso, que a escala dele é 1/364. Maravilhosa essa, né? Nossa, o sonho de todo trabalhador. Mas a jornada, né? A mudança na jornada, a própria flexibilidade, né? Do modelo híbrido pós-pandemia, né? Então, isso é uma tendência, e é uma tendência forte que tem impactado nos resultados das empresas, viu, Edson? Saiu uma pesquisa recente que indica que, entre os colaboradores, os que trabalham no modelo remoto ou híbrido estão 93% satisfeitos com as funções, contra 51,4% de quem está no modelo presencial. Então, o colaborador satisfeito ou insatisfeito impacta diretamente no resultado da empresa, né? E aí, quando a gente fala de flexibilidade de benefícios, tem um ponto muito legal, né, nessa pergunta. Porque não é mais só você flexibilizar o horário de trabalho. É flexibilizar que benefício esse colaborador precisa. Então, por exemplo, hoje as gerações estão tendo menos filhos, né? É muito comum agora os pais de pet. Verdade, né? Verdade. Um benefício que tem atraído muito nas empresas hoje é o plano de saúde para pet.
Porque o funcionário, por exemplo, ele não precisa estender o plano de saúde dele para os dependentes. Ele não tem dependentes humanos. Mas ele fica muito feliz se o petzinho dele, que para ele é um filho, tiver atendido. Então, o papel das empresas hoje é personalizar as experiências. Isso é um super desafio, né? Porque você imagina empresas gigantes fazendo isso. Mudando agora o foco um pouco, Aline, com tantas câmeras, com tantos celulares, com tanta gente vigiando, como é que você acha que as pessoas na relação patrão-empregado estão com um pouco mais de coragem para denunciar, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, ataques de racismo? Você acha que agora as pessoas criaram mais coragem para falar disso? Esse é um ponto polêmico, porque as pessoas têm ainda muita insegurança com relação às plataformas de denúncia, né? Então, existem as empresas, inclusive, 53% das empresas brasileiras afirmam que têm problemas nos seus canais de denúncia, né? E isso inibe as pessoas, porque ela não sabe como esse assunto vai ser tratado. Mas tem um aumento, sim, pelas redes sociais, não pelos canais oficiais. Então, a gente percebe que as pessoas se sentem muito mais confortáveis de fazer denúncias anônimas em canais que ela sabe que não estão sob a gestão da empresa. E aí você vê casos de assédio, de racismo, né, de maus tratos, enfim, nos canais públicos. Que para a empresa também é bem ruim, né? Porque lançou na rede, isso vira barril de pólvora, né? Já é muito mais difícil da empresa ter gestão e resolver o problema, né? Você acha que um candidato a uma vaga que tenha muitas tatuagens pode, vamos dizer assim, impressionar de uma forma negativa o recrutador? A depender do recrutador e do perfil da empresa, sim. Né? Ainda tem empresas mais tradicionais que piercing são proibidos, né? Tatuagem, a própria vestimenta, né? Porque o colaborador ele precisa representar a empresa frente ao cliente, aos outros colaboradores. E se é uma empresa mais tradicional, de um setor mais conservador, isso é uma barreira, ainda é barreira. Se você tivesse uma empresa hoje, tivesse que contratar 10 pessoas, você contrataria mais homens ou mais mulheres? Você contrataria mais velhos ou mais jovens? Você contrataria brasileiros ou estrangeiros? Eu contrataria um pouquinho de cada. Porque tem uma necessidade hoje, né, de ampliar a diversidade, especialmente nos cargos de liderança, né? E uma das formas de você ampliar nos cargos de liderança é mudar na base, né? Então, aumentar o processo de contratação. Então, a gente vê isso acontecendo muito pelas cotas, né? Cotas raciais, cotas de aprendizagem, para que a gente consiga incluir essas pessoas. Mas a empresa mais diversa, ela é mais lucrativa. Então, eu como empresária, no seu exemplo, contrataria diversamente, né? Porque pessoas diferentes pensam diferente, têm exemplos diferentes e aumentam a lucratividade das empresas em até 21%. Agora, para a gente já caminhar para o final da nossa entrevista, nosso papo está gostoso aqui, podia ficar até amanhã cedo aqui. Mas algumas pessoas estão preferindo não abriram mão da jornada dupla de trabalho. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa das 8 da manhã às 5 da tarde, corre, vai, toma um banho e vai trabalhar de Uber. O que é isso? É vontade de ganhar dinheiro? É não conseguir ficar em casa? Qual que é desse cara, Aline? Eu acho que o caso do seu amigo especificamente eu não sei avaliar. Mas existe uma insegurança ainda econômica, né? Quando a gente fala em Brasil. As pessoas não sabem exatamente como é que as coisas vão ficar, né? Então tem um aumento aí das taxas de inflação, de valor de dólar. Então as pessoas estão com medo e estão fazendo seu pé de meia, né? Já passamos por isso alguns anos atrás, a gente sabe como foi, né, Edson? Então as pessoas têm tentado, de certa forma, antecipar, né, se preservar ali, né? Essa é a minha visão também, como minha visão pessoal, né, não como especialista. Mas estão tentando se organizar e se antecipar para o que pode acontecer, né? A pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa, né? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Então, acho que é o receio, né? A gente vai aprendendo com os tombos da vida. Verdade. Olha, eu quero agradecer demais aqui a presença nos nossos estúdios da Aline Oliveira, que veio de Santana do Parnaíba para cá, pegou a estrada aí, né? Com o maior prazer. E veio aqui falar para a gente, dar uma aula para a gente. Ela que é especialista em sustentabilidade empresarial, ela é da Inteligente Consult. Muito obrigado, volte sempre. Queria que você deixasse aí uma mensagem de ano novo para os ouvintes do Manhã Bandeirantes.
Eu agradeço muito, Edson, o espaço aqui, agradeço aos ouvintes que estão nos acompanhando. E se eu puder deixar uma mensagem, né, especialmente para as pessoas, né, porque as empresas são feitas de pessoas, é que antes de sair tomando decisões e absorvendo as coisas que vêm, né, do noticiário, do mercado, enfim, para avaliar o seu contexto, né? Então, é a mesma história do seu amigo, né? Ele avaliou e para ele as melhores decisões foram essas. Então, essas tendências, elas são norteadoras. Mas não quer dizer que você tenha que sair implantando todas elas na sua empresa, na sua vida, né? Então, entender o seu contexto, ter uma análise, a gente chama isso de diagnóstico, né? Mas ter uma análise específica e um passo de cada vez, né? Não precisa sair correndo e dá para transformar o ano num ano melhor para você, para sua família, para sua empresa também. Muito bem, 10 horas e 54 minutos, esse é o Manhã Bandeirantes, conversamos aqui com a Aline Oliveira, especialista em sustentabilidade empresarial. Nós vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Olha, tem alguns assuntos aqui para falar para você, viu? Tarifa de ônibus em Campinas. Aumentou o valor. É só virar o ano, aumenta o ônibus também. Vou te contar. E nós temos aqui também uma ideia para dar para você de como você fazer para evitar gasto excessivo com material escolar. A principal é não levar a criança para comprar, na hora de comprar o material. Daqui a pouco a gente volta. Até já.